Agora vamos ao review do capítulo 229 de Jujutsu Kaisen. O título não mudou. Óbvio, né, que eu tenho mais uma tradução nova aí pra coleção. Agora é a Inhuman Makio Shinjuku Showdown, parte 7. Ele nem se deu o trabalho de... A batalha mágica dos inumanos aí. Os inumanos dentro de Shinjuku. Mais uma tradução. Batalha dos Malfeitores, parte 7. Vambora. Esse capítulo até que tem umas coisas diferentes. Voltei no 227 para checar umas coisas também. E a frase do Geiger tem tudo a ver. Então vamos começar com a frase do Geiger. A frase do Geiger dessa semana é uma explicação sobre a diferença entre o cérebro dos humanos, né, dos feiticeiros, e das maldições. Ele fala isso em relação ao Unlimited Void, nesse caso, do Gojo, né? Porque ele fala que o cérebro dos humanos, ele tá, como por causa do corpo físico, do desenvolvimento e tudo mais, ele é muito mais propício ao efeito do Unlimited Void, enquanto as maldições não. Então, desde sempre, né? É como se o Unlimited Void aí, ele fosse uma técnica para ser usada contra feiticeiros. Contra a maldição você usa a técnica reversa. Não técnica de energia reversa, né? Você usa a técnica amaldiçoada reversa, tipo o vermelho, que é mais eficaz, né? Nesse caso. Mas vamos lá. Isso talvez tenha a ver com as conclusões que a gente vai tirar no fim desse capítulo, principalmente para o pessoal que está teorizando aí como é que o Gojo vai enfrentar esse Mahoraga. Mas vamos lá. O capítulo começa, né, com a galera assistindo no monitor o que aconteceu no final do capítulo passado. Tem um texto do editor bem pequenininho aqui no fundo, ó, que fala que a competição entre o Gojo e o Sukuna tá empatada, né? E aí o ringue, como se tivesse acabado um round, e aí o ringue toca de novo. O gong nesse caso, né? E eles vão sair na porrada de novo. E aí o Yuta, ele tá assistindo esse negócio, tá suadaço, né? Ele pensa, né? O nariz tá sangrando, né? O nariz tá sangrando. Depois a gente tem que copilar tudo isso aí do Yuta, porque ele é o cara que vai acabar usando esse conhecimento mais pra frente, né? O Gojo, ele limpa o sangramento do nariz. Aparentemente não foi um sangramento contínuo, foi só uma pressão alta ali no cérebro, porque na minha família tem gente que sangra pelo nariz e o sangramento são minutos sangrando. Eu já sangrei pelo nariz assim também. Deve ser algo minha mãe falava que era algo de família, coisa do avô dela. Mas eu já sangrei também e não é assim só um sanguinho não, ele fica sangrando um tempão, tem que ficar na torneira para não sujar as coisas. Mas o Gojo, ele limpa e aí ele abre a expansão de domínio dele primeiro. Na ordem dos quadrinhos aqui, tá? A gente pode ver que ele abriu primeiro. Ele sempre tá abrindo primeiro. Ele já entendeu o lance. Ele sempre fica com aquele lance dos olhos, né? Ele fica olhando o negócio. Se a Mei consegue contar o tempo da expansão, o Gojo tá muito mais à frente disso aí, de contar o tempo. De quanto tempo o Sukuna consegue destruir a barreira dele e tudo mais. Ele abre a expansão primeiro, o Sukuna segue. E aí a gente tem o Unlimited Void, né, esmagando o coisa do Sukuna. Eu acho inclusive que ele esperou, porque a gente não tem aquele negócio, aquele alcance todo, né, dele aqui. Eu acho que ele está usando a própria barreira do Gojo como o alcance dele nesse caso. Mas já está atacando por fora, a gente consegue ver esses efeitos, né? Eu achei que esses efeitos eram compressão, mas não, esses são os efeitos do Sukuna atacando por fora. Que parece que o negócio está vazando, mas não é não. O negócio está entrando, ele está atacando por fora. Interessante. O Yuji fala, né? Ao mesmo tempo, né? Eles abriram coisa ao mesmo tempo. A Angel fala que isso quer dizer que o Sukuna também consegue regenerar a técnica dele usando técnica reversa. E ela fala, né, que ela questiona que ela pergunta se ele já sabia fazer isso ou se ele aprendeu agora, né? Isso é algo interessante. Eu tô prestando atenção em tudo que eles estão falando aí, porque eu não acho que o Geiger vai dar ponto sem nó, não. Se o cara trouxe o Fallen Blossom Motion,
Essas falas aí devem ser importantes mais pra frente. Ó, ele tem uma piadinha aqui. Quantas vezes a gente falou, né? Técnica amaldiçoada hoje. E aí o Sakabe ele fala que durante os 3 minutos do Sukuna destruindo o domínio do Gojo por fora, né? O Gojo vai ter que causar dano no Sukuna para o Sukuna não conseguir manter o domínio dele. O plano é esse. A galera entendeu. E aí a gente corta pro Gojo dentro do domínio e o Gojo tá mandando o golpe do Star Platinum. Tá mandando ora no Sukuna. O Sukuna tá se defendendo muito bem. Tá se defendendo com os 2 braços. Ele não tá se defendendo com o cotovelo. Acho que se ele se defendesse com o cotovelo, ele ia quebrar o cotovelo, né? O Gojo não tá atacando, não tá dando um soquinho normal. O Gojo, inclusive, manda uma sequência tão forte que o Sukuna levanta no ar. E aí o Gojo rapidamente ele pula para trás do Sukuna. Ele deve estar usando o azul, né? Tá usando o azul o tempo todo. Ele pula para trás do Sukuna. E aí o Sukuna, ele meio que vira no ar, né? Para acertar o Gojo que pulou para trás dele com o chute com os 2 pés aí. E aí o Gojo marca o Sukuna com o azul e marca o outro lado para onde ele quer jogar o Sukuna com o azul, né? Porque é assim que o azul funciona. E aí nisso o Sukuna já é puxado, já é tragado tragado pela força, né, do azul. E a gente vê que o Gojo jogou ele no santuário. Quebrou vários pedaços do santuário. Eu não sei mais se é válido o lance de destruir o santuário. Talvez no Kenjaku, se a gente vê isso mais pra frente, tem que ver mais pra frente. E aí, o Gojo, ele tá com a mão aberta, né, do último golpe, que ele jogou o Sukuna pra dentro do santuário. E aí ele fecha a mão e puxa pra trás, puxando o Sukuna dessa vez. Eu acho que dessa vez, o ponto de ancoragem do azul é o próprio punho do Gojo, né, que ele puxa o Sukuna. E o objetivo aqui, quando a gente vê que o Sukuna tá vindo, né? O objetivo era acertar o Sukuna em cheio no peito. Eu acho que o Gojo estava tentando varar o Sukuna de novo, porque todos os ataques do Sukuna, que o Sukuna levou até agora, é no coração. É lá na mesma coisa que ele fez com o Yuji lá no começo da história. Que ele arrancou o coração, o Gojo está acertando no mesmo lugar. Eu não sei se tem a ver com o lance de ele estar tentando exorcizar também, né? Ele está aprendendo, ele está analisando tudo hoje. Mas o Sukuna ele ficava na espinha do corpo, né? Do hospedeiro. Será que é uma vértebra? Alguma vértebra que tem alguma coisa a ver? Não sei. Mas o Sukuna ele consegue segurar o soco com as 2 mãos. E aí o Sukuna ele segura e dá uma risada, né? Ele segura com as 2 mãos e dá uma risada. Mas o sangue ainda tá cheio de sangue aqui. Eu não sei. A técnica reversa não cura a roupa, né, cara? Eu tô meio desligado aqui. E aí a gente mostra que quando o Sukuna segura, o Gojo ele fica mais animado pra causar dano, né? E aí nisso a gente já corta pro domínio quebrando e o santuário se desfazendo. Eu acho que o Gojo ele tá conseguindo usar o vermelho no punho. Eu acho que ele tá usando o vermelho no punho. Ou ele tá fazendo alguma outra coisa aí. Mas o cara não tá reforçando só o ataque físico dele aí. Acho que ele usou o vermelho no punho aí pra fazer um buraco no Sukuna mais uma vez. Mas nisso, né? O negócio quebrou, eles têm que cair no chão, porque a barreira tava flutuando, né? E aí quando eles encostam no chão, a gente vê que o rosto do lado do Sukuna tá destruído. Sobrou só um olho, inclusive, o olho tá torto. Um olho de um lado, né? Isso tudo foi um soco só? o cara foi um soco só. Eu acho que ele tá usando vermelho. E aí o Sakabe ele tá prestando atenção, né? Ele fala, foi ao mesmo tempo de novo, né? E aí a galera fala, o Choso fala, mas dessa vez a Miwa complementa, né? Isso quer dizer que o Gojo Sensei é mais forte dentro do domínio, né? Assim, todo mundo a técnica inata fica mais forte dentro do domínio, né? E aí o Yuji pensa, ele consegue vencer, né? E aí o Gojo dá um socão no Sukuna. Mais uma vez o Sukuna defende com os 2 braços, né? E isso aqui parece uma árvore. Parece que ele jogou o Sukuna numa árvore ou num poste, alguma coisa assim. É um negócio bem largo. Mas o bagulho quebra.
E aí o Gojo já puxa o dedinho, expansão de domínio. Ele liga primeiro, expansão de domínio. A gente ia ver que a estratégia do Gojo aqui. O Sukuna ele não quebrou o poste completamente, ele já cai no chão, o poste está em pé ainda, mas está tudo destruído. Pelo menos a parte de fora, né? E aí o Sukuna já abre o domínio de novo. Ele não terminou de curar porque o rosto ainda está meio sanguentado, né? E aí o Yuta percebe, o Higuruma percebe. E aí o Yuta fala, isso, é isso. E aí o Hakari, ele confirma, né? Os três caras estão prestando atenção. Isso aí, inclusive, bota o Higuruma junto, né? O Higuruma é um grau especial. É um grau especial aí. O cara tem uma semana de feiticeiro. Imagina o grau de crescimento do cara. O Kusakabe, ele não tem domínio, né? Ele não tem um domínio, então ele não sabe como é usar o domínio. Ele entende dos parâmetros, mas ele não sabe como é o caso de usar o domínio, né? E aí o Yuta, ele manda a teoria dele, né? Ele fala, talvez, né? Talvez a barreira do Gojo Sensei, ela expandiu um pouco antes. Inclusive, a barreira parece estar... Não, né? Não, acho que não. Parecia, nessa cena aqui, quando o Yuta fala que talvez a barreira expandiu um pouco antes, o domínio parece que o Gojo usou o domínio miniatura, de novo. O domínio miniatura. Tá parecendo isso aqui. Que tá bem pequenininho. E aí o Gojo explica, né? Porque você curou seu corpo, você teve que curar a sua técnica um pouco mais tarde. E aí ele fala, não foi nem 0.01. Não foi nem 0.1 segundos. Mas eu te acertei com o Unlimited Void. É muito... O rosto do Sukuna, né? E a gente corta pro olho do Gojo. Ele deve... O Gojo deve estar... Esse olho dele deve ter aquelas interfaces, né? O cara tá contando o tempo na cabeça dele. E aí, a gente corta pro Sukuna já meio tonto, né? A gente olha o olho do Gojo. E aí a próxima já é a reação do Sukuna em tomando um socão no peito, no mesmo lugar onde ele arrancou o coração do Yuji. É um socão nível Ikki lá quando o Ikki deu o coração, queria arrancar o coração do Yoga. É um lance nesse, é um socão assim. O Gojo quase enfiou a mão. Acho que se ele tivesse força suficiente para enfiar a mão, ele tinha destruído o torso do Sukuna. E a gente corta para a explicação, né, que dentro do domínio de Gojo Satoru, em 2 minutos e 40 segundos depois que o último domínio, depois da expansão de domínio, né, ele fala que o santuário malévolo ele colapsou. E a gente vê aqui, da última vez foram 3 minutos e 9 segundos, né, ou foram 7 segundos. Aí depois foram 3 minutos e agora foram 2 minutos e 40 segundos. O cara tá progredindo. E aí a gente tem a cena, né? Unlimited Void. O Sukuna, dessa vez, ele tomou a porrada, mas ele ainda tá stunado ainda. Ainda tá atordoado por causa do Unlimited Void. E o Gojo... ele pensa, né? Ele fala, ainda não. Eu acho que aqui o Gojo tinha letal já. Se o Gojo quisesse matar o Sukuna, ele teria matado aqui. Na primeira porrada, né? Quando o Sukuna tomou o Unlimited Void. Ele tinha letal aqui. Ou eu tô desmerecendo demais? Eu acho que eu tô desmerecendo demais o Sukuna. A gente tá subestimando o cara. Eu espero que ele não tenha mostrado tudo ainda. O cara tem arma, tem os braços extras, tem um monte de coisa ainda. Porra. A não ser que ele não tenha mostrado as coisas ainda, porque as outras coisas são merdas, né? A gente sabe, né, que o pináculo do Jujutsu é o domínio, expansão de domínio. Mas vamos lá. E o Gojo pensa, não ainda, né? Ele fala que o objetivo dele aqui, ó, eu não vou esmagar o coração dele. Pelo menos eu não vou esmagar o coração dele, né? Eu vou esmagar o pulmão, eu vou esmagar o rim e eu vou trazer ele mais perto da morte do que aconteceu com o Yuji lá no centro de detenção juvenil, lá no comecinho. Interessante isso aqui. E aí a roda gira mais uma vez. Aquela primeira vez que a roda girou, aquela primeira vez que a roda girou, ele não mostrou a roda. Ele já girou 2 vezes aqui.
Eu acho que dessa vez, porque como o domínio do Gojo é super complexo, né? Não é algo tão simples quanto o corte. E até para os cortes do Sukuna, o Mahoraga não se adaptou tão rápido assim. Pelo menos naquele momento eu tive a impressão ali, eu fui reler, eu tive a impressão que eles estavam lutando há um certo tempo já. Eles ficaram lutando alguns minutos, eu acho. Eu tive essa impressão. Se você não teve essa impressão, me explica aí, Mas eu tive essa impressão, que eles lutaram por um certo tempo. E aí, tanto que até a luta contra o Gojo, contra o jogo, demorou um pouco. Os cara caminharam, inclusive, deu tempo das outras pessoas fazer umas coisas. Mas aí o Sukuna, ele pensa, né, com esse tesouro eu invoco. E aí vem o Mahoraga. Vem o Mahoraga e o Mahoraga sai de baixo para cima, igual que aconteceu com a Yorozu. O Sukuna botou esse negócio na sombra de alguma coisa. Eu acho que ele botou na sombra dele ou na sombra do Gojo. Eu ainda tenho a impressão de que ele botou na sombra do Gojo mesmo. Eu tenho essa impressão. E pelo que aconteceu aqui, pelo que eu estou vendo aqui, o Sukuna ele não está consciente. Ele não está consciente tão fácil assim. Então eu tenho a impressão de que ele botou... Ele deve ter botado a roda, o chakra Dharma aí como uma coisa automática. Caso eu tome dano, caso eu receba dano do Unlimited Void, você summona, você invoca o Mahoraga. Eu tive essa impressão aqui. Porque pelo que eu relendo, pelo que dá a entender, os Binding Vows, eles são tipo... É como se a energia amaldiçoada é a eletricidade, né? E o Binding Vow é o circuito ali. É como se, nesse caso de linguagem de programação, o Binding Vow fosse o código. Eu tive essa impressão. Será que a gente... talvez tenha exemplo, eu não consigo lembrar agora. De algum Binding Vow automático. O do Nanami, era automático. A gente não sabe se era automático, né? Ele fala que quando ele estava fazendo hora extra, ele ficava mais forte. 90% mais forte, né? Então eu tive essa impressão aqui. O Sukuna consegue fazer o Mahoraga automático. Porque ele tá domado, né? Se ele não tivesse domado, tinha que fazer aquele ritual dos lobos e do cacete. Mas é interessante essa parte aqui da roda. Ela rodou 2 vezes, pelo que a gente viu. Ela rodou 2 vezes. E aí vem o Mahoraga tá enorme, ele tá gigante esse Mahoraga. Ele cresceu bastante, ele não tá pequeno não. A barreira tava alta. E o Gojo aqui, considerando o tamanho, ele tá praticamente na canela do Mahoraga aqui. Enquanto o outro Mahoraga era um pouquinho mais alto que o Yuji. Eu tive essa impressão de que esse Mahoraga tá enorme. Mas a gente vai seguir. O Gojo, mais uma vez, ele pensa, exatamente agora, né? Aí ele fala que antes que ele se adapte ao Unlimited Void, eu vou destruir ele numa pedrada só, num ataque só. E aí o Gojo, ele pensa, né? Técnica reversa. Ele estava carregando o vermelho. E aí o Mahoraga, ele levanta a mão da espada e ele acerta o chão. Ele estava flutuando, né? O bicho tem noção de que ele estava flutuando. E aí ele acerta a parte de baixo do domínio. E aqui a gente tem a impressão de que pelo menos o Mahoraga selvagem, né? O Gojo sabia que ele poderia destruir com um golpe só. Ele deve ter conversado com o Megumi, né? Pra ajudar o Megumi a domar o Mahoraga. Eles provavelmente deviam estar pensando nisso, conversando nisso. Lá quando o Megumi começou a pedir pra treinar com ele. O problema é que tem pouco tempo isso. E seria interessante, né? Se a gente conseguir recuperar o Megumi aí. E aí eles caem no chão, mais uma vez. Inclusive o Gege faz o efeitinho aqui, né? Deles caindo no chão. Essas listras, essas linhas aqui, é como se ele tivesse caído no chão depois que a barreira quebra de tá flutuando. E aí o Gojo pensa, o quê? E ele já se adaptou ao Unlimited Void, né? E aí a nota do editor é que, né, esse sorriso destemido, ele quebra o equilíbrio aqui. Aparentemente o Mahoraga tá sorrindo. Eu nunca tive a impressão de que o Mahoraga fosse um bicho senciente. Ele tivesse consciência de alguma forma aqui. Porque se a gente pensar, como eu penso na energia amaldiçoada aí como nessa forma, né, da linguagem de programação, o Mahoraga, os Shikigamis nesse caso, a gente vê que eles
eles têm expressões, né? Eles têm expressões faciais, pelo menos. Mas para eles serem nesse ponto de inteligência artificial, nesse caso, o Mahoraga ser algo mais... Porque quando na luta contra o Mahoraga do Megumi, eu tive a impressão de que ele era meio que um robôzão. Ele meio que reage às coisas, ele não tem a malandragem. Ele meio que não tinha personalidade não, eu tive essa impressão. Principalmente com o lance da roda. Da roda. Será que o Mahoraga domado ele tem outras características? Né? Aparentemente sim. Mas isso é coisa que a gente vai descobrir talvez no próximo capítulo. Eu acho que esse Mahoraga vai ser destruído de uma pedrada só. Porque olha só, pra quem esqueceu, o Gojo ainda não mostrou a técnica máxima dele. Técnica máxima? Lembra que o jogo, vamos comparar com o jogo, eu sei que o jogo é um merda. Mas ele tava acima ali dos grades especial, pelo menos, né? Eu acho que tava assim, pelo menos dos grade 1, ele tava acima. O jogo é um bosta. E ele fala que ele escolheu usar a técnica máxima dele em vez de usar domínio. Ele fala, ele escolheu usar a técnica máxima dele. A técnica máxima do Gojo a gente não viu ainda. A gente não viu nem ele usar uma descarga máxima, igual a técnica do Uraume, aquela com descarga máxima. Que ela não é a técnica máxima da Uraume, né? É a mesma técnica que ela usou antes, só que ela usou com a descarga máxima de energia. Congelou a porra toda, congelou até a Maki. Então, esse Mahoraga aí seria interessante a gente ficasse um pouco mais, visse ele um pouco mais, né? Será que o Sukuna ele tá caído nesse meio tempo? O lance da invocação automática do Mahoraga, caso ele tomasse dano? Caso ele ficasse em uma situação de vida ou morte e vinha o Mahoraga para salvar ele? Será que o Sukuna tá caído e a gente vai poder ver a técnica máxima do Gojo agora? Porque a técnica máxima deve gastar muita energia amaldiçoada, né? O Gojo não deve... Se o Gojo ter que usar uma técnica máxima, ele não vai poder lutar mais por muito tempo, não. Mas seria interessante a gente ver qual é a técnica máxima do Gojo. Elas são diferentes elas são diferentes do domínio e são diferentes das aplicações, inclusive. A técnica do Gojo era um meteoro. Do jogo era um meteoro. Então interessante isso aí. Mas tem que esperar. A gente vai esperar. Semana que vem não tem capítulo, mas tem o anime. A gente vai fazer o review do anime. E vamos fazer discussões ao longo da semana. Se sobra tempo, óbvio. Mas no fim de semana tem, com certeza. Então digam aí o que vocês acham. Eu tô pensando na discussão para domingo ou sábado. Eu tô pensando em começar a destrinchar as 10 sombras. As 10 sombras. Ou talvez o ilimitado, não sei qual é. Talvez a gente passe por tipos de domínio, expansão de domínio e tudo mais. Mas eu acho que seria... Eu vou reler essa porra. Seria interessante a gente revisar energia amaldiçoada do básico. O básico do negócio. Mas eu penso que eu faço lá no dado domingo. Por enquanto é só. Se você curtiu, deixa um like aí, me ajuda bastante. Considera se inscrever também, eu tô aqui toda semana. Quando não tiver Jujutsu, tem o anime, né? O anime vai ficar aí por quase 6 meses. Então tem bastante coisa pra gente explicar do anime também. Vai ser interessante, o anime vai entrar no melhor arco aí da série, né? Por enquanto, pelo menos até por enquanto. Mas é isso. Considera se inscrever também. E se você gostou desse conteúdo, considera se inscrever. Que eu vou só aumentar a quantidade. Mas por enquanto é isso. Valeu pra quem ficou até aqui e até a próxima, galera. Valeu e até tchau. Tchau, tchau.